Está começando mais um P3 Podcast. Eu sei que vocês estavam com saudade. Eu sei, pode deixar no comentário aí. Eu sei que a tia do João Pedro, que pediu carinhosamente para lembrarmos a vocês que a Rosana trouxe aqui por causa de pedido dela, né? Foi um pedido muito carinhoso dela. Sim, foi meio na base da obrigação, né? Mas tudo bem. Mas Dona Fátima, se ela quiser pedir mais alguém também, pode pedir. Dona Fátima não é minha mãe, que minha mãe também é Dona Fátima, mas é Dona Fátima, tia do João Pedro. E também quero agradecer produção, como é que é o nome dela? Eu esqueci. Da sua amiga? A Jane, a Jane que mandou um áudio pra gente, que foi muito revigorante. Eu falei que eu tava meio que desanimando desse projeto, por não ter muitas respostas de vocês, do público, mas foi muito gratificante escutar o áudio dela. E Jane, queremos você aqui. Damos o jeito, Skype, outra maneira, a gente viaja até aí, mas te dá nosso jeito. Bora, Jane, queremos você aqui. Lógico, se você quiser. E também essa questão da interação é muito importante, porque também, como ele falou, é um combustível a mais, né? Porque às vezes a gente fala assim pra câmera, aí parece que tá falando sozinho, aí isso deixa a gente meio triste às vezes, mas se você quiser mandar a sua interação aí, sua experiência com o podcast, seja muito bem-vindo para mandar. A gente fica muito feliz. Isso aí. Estamos aqui com a nossa convidada e dessa vez farei o certo e deixarei ela se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas que vocês vão ver esse vídeo, mas eu sou a Monique, sou farmacêutica, sou da Primeira Igreja Batista Nacional de Parque São Vicente, a matriz dessa igreja aqui do Mutirão. E é isso, gente. A idade a gente não revela, né? Simples e direto. Pior que teve uns convidados aí que revelaram as identidades. A gente não pediu nada. Não, assim, isso a gente um deixa no ar. Quem quiser. Vocês notaram que ela falou que ela é da sede, mais uma vez, né? A gente está tendo essa ajuda na nossa filial. Não, a gente que é filial dele. Filial, né? Cara, você sabe que eu sou meio burrinho, gente. Mas a gente é, como é que é o nome que dá? Eu esqueci. Congregação? Não, subcongregação, né? Não, subcongregação. Não, subcongregação é o pontinho. A gente é congregação mesmo. Aí a gente tá aqui no Mutirão, eles ficam, eu sempre esqueço o nome da rua. Santa Felicidade. Santa Felicidade. Você não tem erro, você vai chegar uma igreja azul assim, grandona assim. Você conhece o pastor, quem conhece o pastor Rui, né? Pastor Rui Veloso. Quem sabe um dia a gente consegue trazer ele aqui, né? Assim, humildemente, assim, né? Pastor, se estiver vendo isso, já fica o convite. E vamos abrir aqui para as perguntas, né? É isso aí. Então, o Thiago não falou o tema, mas hoje a gente vai falar acerca da questão da convivência do trabalho e da igreja, da vida de igreja. E o tema que foi separado é a questão do trabalhar e cultuar. Como é que a gente pode organizar o nosso tempo. Como a gente relaciona, né? E é muito importante essa questão, porque cultuar é muito importante. E trabalhar é muito importante. Então a gente tem que ver ali a questão do nosso tempo. Aí eu queria saber, já da Monique, se você quiser ser abrangente ou particular, como é que funciona a sua relação de trabalho e igreja? Como é que você vai relacionando? Então, eu tive muita dificuldade, né, de conseguir entender isso. Por quê? Porque eu era uma pessoa que na minha adolescência eu fui muito ativa na igreja. Eu era uma pessoa que estava sempre não de frente, mas eu estava sempre apoiando os congressos, todas as festividades da igreja, eu estava bem presente, assim, tanto cantando como até trabalhando por fora mesmo, lá dentro da cozinha, eu sempre gostei. Era onde que eu encontrei um amor muito grande pela obra do Senhor. E eu comecei a trabalhar. O meu trabalho é de segunda a segunda praticamente, alguma vez na semana. E o que mais me doía era isso. Cara, será que eu estou deixando a igreja de lado? Será que eu estou fora da vontade de Deus? E eu demorei a entender qual era o meu lugar, o que era o certo nisso tudo. Então, o que eu entendi? Que o Senhor foi ministrando no meu coração. Que, na verdade, o trabalho é a extensão da igreja, né? A gente precisa entender que não existe... Porque o que acontece? A nossa vida, até mesmo dentro da igreja, é ensinado
que tem duas vertentes, né? A vida secular e a vida espiritual, digamos assim. A gente Isso. aprende a separar bastante, a né? gente separa muito e a gente cria um abismo nisso, e a verdade é que não existe esse abismo, né? Então eu tive que aprender, e às vezes eu ainda preciso relembrar isso, que na verdade é uma coisa só, né? Não existe eu ser crente aqui na igreja, lá no meu trabalho, ou ser outra pessoa totalmente desconhecida. Então, eu acho que eu estava até falando isso com a Pri hoje, que eu acho que as igrejas estão errando um pouco nisso, né? A gente precisa trazer essa cultura de que é uma coisa só. A gente precisa ser uma coisa só. Então, eu tenho que entender que ali eu continuo cultuando a Deus, e eu tenho que entender que ali eu estou também sendo a boca de Deus naquele lugar. Entendeu? É muito importante mesmo, porque eu sempre aprendi na igreja que você tem que se separar aqui da igreja e a vida do mundo, não. Esquece isso, essas coisas. Mas aí, quando a gente cai na realidade, a gente vê que isso é praticamente impossível, né? Ou a gente Porque, vai ser um esquisitão que vai viver dentro da igreja. Na verdade, aquele conceito que a gente falou no podcast passado, que a gente fala assim, porque as coisas do mundo, ou porque você está no mundo, mas a gente caminha no mundo, a gente está no mundo. A gente não pode absorver as coisas de lá de fora. O que eu achei interessante, que foi uma pergunta bem legal, cara. Porque é uma pergunta que eu fiquei me questionando quando a gente resolveu te chamar para o podcast. É justamente como que você conciliava. Porque o que eu mais vejo hoje é o quê? Você trabalha com farmácia. Farmácia acho que pode ser considerado um comércio, né? E quando eu vejo pessoas que começam a trabalhar nesse ramo do comércio, elas automaticamente somem das igrejas. E automaticamente sua vida cai como o pastor Fábio falou aqui, a morna. Aí acaba fraquejando e daqui a pouco, quando vê, ela já não está mais na igreja. Nem frequentando a igreja, mas nem sendo a igreja. E é muito importante ter essa noção que você falou de que nós somos a igreja, tanto aqui quanto lá fora. A frequência, o templo, ela é importante, sim. Eu não estou desmerecendo, né, a frequência que a gente tem que estar no templo domingo, aqui nos domingos às quinta, né? Terça e segunda. Mas o que eu quero falar é que a gente não pode ficar preso nisso. Porque eu fico pensando quando até Paulo, quando a gente estava aprendendo lá, que quando Paulo teve que trabalhar para se sustentar em Roma, mas nem por isso ele deixou de fazer a obra do Senhor, né? Com certeza. E é até interessante, que eu também estava estudando sobre Paulo, e ele, através do trabalho dele, ele foi evangelizando, né? É isso que eu acho que é importante nas igrejas, que eu achava que as igrejas precisavam fazer isso. Incentivar, né? Incentivar e preparar a pessoa para o mercado de trabalho também. Não só no mercado de trabalho, né? Até a questão de estudo, escola, o cotidiano, porque essa questão que o Thiago falou, que tem muita gente que se desvia quando começa a trabalhar assim, é uma coisa muito séria. É porque verdade. você entende que precisa só orar quando está na igreja, você precisa adorar só quando está na igreja, e a verdade não é essa. A gente precisa ter em todo o tempo, e eu vou ser bem sincera, às vezes eu tenho que ficar orando mais lá no trabalho do que na própria igreja, porque é um peso, é um ambiente totalmente diferente, em que eu vejo várias histórias, vários contextos. Na igreja, bem ou mal, tá todo mundo ali, ó, fazendo a mesma coisa. Então a gente ser crente na igreja é muito mais fácil. É verdade. Eu falo por experiência própria, porque é muito fácil eu chegar aqui e eu falar de Jesus, eu dizer que Jesus me ama, que ama fulano, cicrano, mas lá no meu trabalho, por exemplo, meu trabalho tem toda a diversidade, né? Tem homossexual, tem macumbeiro, tem espírita, tem católico, então eu tenho que tá naquele ambiente ali todinho, e às vezes a gente tem até que lembrar de pregar o evangelho sem abrir a boca, entendeu? E isso que também se torna muito difícil. Isso é uma coisa bem complicada de fazer. Mas é uma coisa que a gente precisa. E eu achava que a igreja tinha que voltar, porque eu vejo muito curso preparatório, não estou reclamando não, que eu acho importantíssimo, cursos de missões para enviar missionários e tal, mas eu também vejo o meu trabalho como um campo missionário. Com certeza. Entendeu? Eu acho que também tinha que ter preparação. Foi até que foi falado aqui, né? Foi como funcionária? Não lembro A exatamente. missionária Aline foi uma delas, né? Foi, Falou sim, que sim. muitas das vezes a gente pensa que a missão é quando você vai pra África, vai pra Angola, vai pra esses lugares que tem nem necessariamente essa necessidade, mas acabamos de esquecer que o nosso próprio testemunho, nossa própria convivência com Deus, nossa própria caminhada já é uma missão. Outro dia eu tava pensando lá que a gente fala de grandes missionários, mas esquece que Jesus foi um grande missionário, né, cara?
Jesus, ele veio e trouxe a maior missão, que foi a gente estar aqui hoje, a gente conseguir estar aqui. A Páscoa acabou de passar, gente, isso aqui está acontecendo um dia depois da Páscoa, né? E é muito importante, ontem foi culto de missões aqui, e é muito importante porque todos os missionários que vêm aqui, eles falam, você não precisa ir para longe. Você pode fazer isso no teu trabalho, na sua escola, mas o só falar é legal, mas como? Aí teve até um que veio aqui, né, que falou que a trilha vai de pra Rocinha, né? O missionário veio aqui falando que a gente vai levar a gente lá pra Cracolândia, não sei o quê. Aí ele tava falando que ele fala que as pessoas falam assim, vamos ser missionário, vamos lá evangelizar. Mas não passa estratégias para essas pessoas. E ele fala que essas estratégias são muito importantes. E aí eu queria saber de você, né, que tem mais recurso para falar desse assunto. Que como é que você fez, no caso, para vencer essa mentalidade, né? Porque você falou que num primeiro momento você entrou em crise, assim, se sentiu mal. E como é que você fez para até ter essa mentalidade de o trabalho é a extensão de quem eu sou na igreja e o trabalho é o meu campo missionário? Como é que você fez para mudar essa mentalidade? Foi um processo bem longo, né? Porque eu comecei trabalhando e folgava todo domingo. Então eu conseguia, de certa forma, estar na igreja toda semana. Então, aí ali ainda não estava pesando tanto. Eu não estava tão ativa, mas eu ainda estava lá na igreja. Eu conseguia ser do Ministério de Louvor, eu conseguia participar da escola dominical, tudo isso. Só que aí depois eu fui, mudou a minha filial, eu tive que trabalhar domingo, como agora eu trabalho. Então eu tenho que chegar às vezes na loja às 11 horas da manhã, sair 9 horas da noite. Então, assim, aí eu ficava me sentindo mal e achando que, de certa forma, Deus não estava ali. Só que o que acontece? Você, às vezes não, normalmente Deus usa até aquele que não é cristão para falar com você. E assim, diversas vezes vieram pessoas lá no meu trabalho falar, Monique, preciso de uma palavra, me ajuda, sabe? Falar assim, e às vezes, muitas vezes, quando eu me senti até, não tô com condições de falar nada, e a pessoa vem, e às vezes até falando coisas que me despertava, cara, é verdade. Detalhes, que falava assim, ai, Monique, preciso ficar perto de você, porque eu tô sentindo uma paz quando eu tô do seu lado, e eu, cara, o Espírito Santo tá aqui, não é minha, essa paz não vem de mim. Eu tenho essa plena convicção. Falei, cara, a paz é uma pessoa. Até postei isso ontem. A paz é uma pessoa. Então eu sei que essa pessoa é o Espírito Santo e eu sei que ele está comigo. Então eu comecei a entender isso e estudando, eu também vi. Porque se a gente parar para pensar, Jesus viveu 33 anos. Durante 30 anos ele trabalhou. Porque na infância dele, eles lá era o costume ensinar já a criança. Com 12 anos, um menino já era considerado um homem, né? Trabalhar, né? Então ele já tinha que trabalhar. Eu entendo o quê? Que ele já, antes dos 12 anos, ele já estava botando a mão no arado. Então ele já trabalhava. E eu entendo isso, que Jesus ele trabalhou durante 30 anos, depois ele largou, entre aspas, né, para viver o ministério dele. E eu entendo dessa forma. Foi toda uma preparação para aqueles 30 anos, foram uma preparação para os 3 anos que estavam por vir. Pode ser que amanhã eu saia do trabalho, Deus me chame para trabalhar da obra, não sei. Mas também pode ser que eu continue assim, e vai ser de uma forma natural, porque o meu medo era ficar uma coisa meio forçada, sabe? Então, assim, como eu te falei, tem vezes que eu preciso trazer isso à memória de novo, porque às vezes eu esqueço, às vezes eu entendo que eu só estou trabalhando, às vezes não me dá vontade de fazer nada, eu falo, cara, não vou fazer, vou sacanear também, igual fulano, ciclano. Só que aí eu lembro que quando eu faço isso, eu não estou carregando só o meu nome, eu carrego o nome de Cristo. Então eu preciso fazer com excelência as coisas, assim. Aí é tudo um processo, não foi uma coisa assim de um dia para o outro, não é uma coisa que às vezes nem sempre eu lembro, às vezes é uma coisa que eu preciso estar em constante movimento, em constante lembrança, sabe? Trazendo sempre à memória isso, porque isso é uma coisa assim que é importante, né? É mais importante do que eu trabalhar. Isso aí é mais importante. Eu preciso sempre ter essa certeza em mim. Eu considero essa responsabilidade muito grande mesmo, porque às vezes eu me identifico no ambiente de escola e tal,
o ambiente de estudo que eu estava inserido, que eu estou inserido até hoje, a gente tem uma responsabilidade de ser cristão mesmo ali, né? E qualquer coisa que a gente dá mole, não falar, o João Pedro deu mole, não. O João Pedro, que é cristão, deu mole. Então a má fama não cai só para mim, a má fama cai para a igreja. E a gente vê aí, tem tanta gente que mancha o evangelho por causa das atitudes, e a gente sabe como as pessoas são generalistas, né? Então, se um pastor um dia roubou, todos os pastores agora são conhecidos como ladrões. Se uma pessoa um dia, sei lá, adulterou, todos os cristãos que estão ali são adúlteros. E é muito importante mesmo ficar se lembrando mesmo, porque cá entre nós somos humanos, né? Então, a gente esquece. Eu sou de esquecimento, né? Eu não sou um exemplo pra falar disso, não. Mas quando se falou sobre uma preparação, que às vezes tudo que Jesus foi uma preparação, eu também acho que tudo que aconteceu na sua vida, que se eu me lembro bem, você deu uma aula de escola bíblica, não deu? Deu aula de escola bíblica. Então, acho que temos aqui já deu aula de escola bíblica e temos aqui uma pessoa que dá aula de escola bíblica. Então, eu acho que quando, tem esse preparo que o Senhor te deu, às vezes na época talvez você nem entendia, mas por quê? Tem tantas pessoas mais preparadas que eu para dar aula, porque eu? Mas às vezes eu já estava te preparando, queria saber que o ambiente que ele te colocaria, o lugar que te colocaria, você teria que ter uma experiência muito carregada com ele e uma sabedoria, assim, grande na palavra, porque, como eu estava falando com a Tayla, quando eu estava subindo, uma das perguntas que eu queria saber é que provavelmente você viu muita coisa no trabalho. Realmente você vê coisas que você... eu tenho que comprar coisa e tal, mas você sabe que aquilo dali é espiritual. Você sabe que aquilo dali o remédio não vai adiantar, mas pelo hábito da tua função você tem que cumprir, né? Então, esse preparo, essa carga que eu estava conversando com o pastor, que o pastor ele tem uma carga, mas talvez a carga que você recebe espiritualmente, está falando, também é bem grande. Porque pensa numa pessoa que chega numa farmácia com algum espírito, alguma coisa nela e bem carregada, e aquele ambiente já muda e você tem que ser a luz naquele lugar, você tem que ser uma pessoa que vai modificar talvez aquela vida de alguma forma. Então é igual eu tive uma experiência no trabalho que a menina ela tomou 30 comprimidos de Rivotril e mais não sei quantos de outro medicamento. Assim, eu posso dar com exatidão que ela morreria, no mínimo, e entrar em coma. E ela não entrou em coma, ela chegou lá no trabalho transtornada, falando que ia quebrar tudo e tal. Você via que não era ela, o semblante não era dela. E eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que eu faço. Porque eu não posso botar a mão na cabeça dela e repreender, porque o ambiente tem que continuar trabalhando, o pessoal tem que continuar trabalhando. E eu fiquei assim, o que eu faço? Eu fiquei o tempo todo, o que eu faço? Eu falei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Socorro, sou eu de novo, Deus, me ajuda. Assim, eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo? E eu fiquei em espírito de oração até também para ela não morrer. Porque, querendo ou não, é uma vida importante para Cristo, né? Ela, aos meus olhos, pode até parecer que não faz sentido ela tá aqui ainda, mas para Deus ela tem uma importância. Então eu fiquei ali em espírito de oração. E nisso levantaram 2 pessoas lá no trabalho e falaram, não, a gente vai levar ela para o hospital. Por quê? Aí ela levou para o hospital, eles fizeram lavagem, os médicos não entenderam como não aconteceu coisa pior com ela, porque ela conseguiu ir andando, né? Do outro lado, eles conseguiram pegar um Uber e ela ir andando no hospital. E eles ficaram sem entender, mas eu entendi que era espiritual. E ali eu fiquei orando, intercedendo em espírito e continuar trabalhando, né? Porque foram 2 lá e eu tive que ficar sozinha no balcão, lá fazendo e intercedendo. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso? E foi uma carga tão pesada que logo depois, quando eu cheguei em casa, quando eu cheguei em casa, não, quando eu estava saindo do trabalho, peguei o ônibus, quando eu estava chegando em casa, fui assaltada. E assim, foi pesado. Eu sentia aquele Que dia, peso, hein? sabe? Porque, tipo assim, era como se o inimigo falasse, você tá mexendo numa esfera, então eu não consegui o que eu queria, então você também vai ver só. Vai sofrer tipo as assim, consequências. Tipo isso. Então, assim, foi um peso muito grande aquele dia no trabalho, foi um peso tão grande que eu falei assim, Senhor, amanhã eu vou pedir demissão. Porque eu não estava aguentando. Eu falei, eu não vou aguentar. E o Senhor foi trabalhando no meu coração. Foi aí que eu entendi de fato que eu precisava estar ali intercedendo e orando até para mudar a esfera daquilo dali. Porque
como eu disse, no trabalho a gente encontra vários tipos de história, a gente vê cada coisa, assim, e eu tenho que ser de um jeito, eu tenho que falar com a pessoa de um jeito que, primeiro, sem assustar e de uma maneira que eu entenda, que eu diga para ela, ó, eu estou te respeitando, mas eu quero te mostrar um novo caminho. Uhum. Entendeu? Então a gente Legal. tem que ter muita sensibilidade com isso. E assim, essa pessoa ela ainda continua muito depressiva, ela tem depressão e tal, mas ela já melhorou um pouco. Então eu entendo que em alguma coisa eu ajudei. Entendeu? Em alguma área ali eu fui importante, eu não, né? O Espírito Santo. Ele foi me usou para que ela conseguisse pelo menos se libertar disso. Hoje em dia ela não se chapa de medicamento assim, ela ainda toma bastante, mas você vê que ela mudou, assim, o jeito dela. Ela não trabalha mais na empresa, mas agora ela trabalha num emprego que ela consegue ter mais uma qualidade de vida. Então, assim, eu entendo dessa maneira, né? A gente sempre tem que estar ligada. Aí, tu quer perguntar? Não, pode ir. Aí eu queria saber como se tem essa questão do peso espiritual. E como é que você faz para se preparar? A questão do devocional, de oração? Porque eu fico imaginando, quando eu penso em farmácia, eu imagino uma pessoa que vai ficar o dia todo na farmácia, vai ter tempo pra quase nada. E eu não sei, acho que você mora longe, né, do Não, não trabalho. moro tão longe, é um pouco contramão, né? Que eu fechei shopping. Aí eu pego 1h40 no trabalho. Aí eu gosto de fazer, eu gosto de manhã eu acordar e já ler a Bíblia, porque eu acredito que quando a gente entrega nossas primícias para o Senhor, a gente está entregando o nosso dia, entendeu? Ele vai nos ajudar. Então eu fico orando dois lugares que eu gosto muito de orar, né? No banheiro e no ônibus no caminho. Eu gosto muito de orar. No ônibus, às vezes, eu boto. A Pri até fala brincando, que quando eu tô ouvindo música, parece que eu vou para outra atmosfera. Então, assim, muito através de louvores que o Senhor fala comigo, que o Senhor vai me preparando para o trabalho. Então, mas eu prezo muito que seja de manhã, na hora que eu estou me arrumando, assim que eu acordo, mas sempre assim. E é difícil ser na hora do almoço. Às vezes eu consigo ler a Bíblia na hora do almoço, mas é mais difícil porque eu não fico sozinha na hora do almoço, aí eu não consigo tanto me dedicar, né? Mas normalmente é de manhã. Porque é muito importante, né? Porque eu associo devocional com alimento espiritual, né? É uma forma que nós temos de alimentar, no caso, o nosso espírito. Aí quando a gente tem um devocional fraco, é óbvio, vai ser consequência. Você vai ter um dia fraco, você provavelmente vai ser atacado. Então, não só no trabalho, mas como no dia comum, né? Para todo cristão. A gente tem que ter essa responsabilidade. É muito importante a gente entender isso, porque eu vejo muitas pessoas que negligenciam, né, o devocional. Seja que fala que não tem falta, que não tem tempo, ou, sei lá, não consegue, mas talvez não. Acredito que grande parte das coisas que nós passamos, dos perrengues, dos problemas que nós passamos, é porque a gente não está priorizando, né, Com certeza. o devocional. E eu acredito que seja muito importante essa questão. Eu acho também, pô, até me enxerguei em uma coisa que você falou, que foi no ônibus. Eu não sou muito bem no ônibus, eu sou mais quando eu tô na Kombi da Valéria. Vê que a Valéria geralmente tá conversando com quem tá sentado no banco da frente, e ali eu olho pra janela, e às vezes a Valéria fala assim, Thiago, não sei o que, você tá bem? Eu falei, tô, mas às vezes eu tava falando com o Everton, tava falando que às vezes Deus me leva no profundo ali, e se eu fala comigo de uma forma, e muitas das vezes ele não fala nem quando eu tô aqui no templo. Eu acho que a gente confunde quando ele fala assim, tranca no secreto no secreto, mas muitas das vezes a gente leva isso tão no pé da letra que a gente acha que a gente tem que se trancar no quarto, se trancar em algum lugar, ficar totalmente na solitude para você ter comunhão com Deus. Mas eu aprendi em algum tempo caminhando com Deus que a oração contínua, você está o orar sem cessar. E às vezes, outro dia eu tava na catela buscar as crianças na escola, até ela escutou o que eu falei, não. Ela, você não escutou o que eu falei, pô, tava orando. Ela, foi mal, desculpa, porque às vezes muitas pessoas não conseguem orar com a mente trabalhando, e eu sou uma pessoa que eu sou muito difícil de prestar atenção se tiver algo acontecendo na minha volta. Mas em relação, quando eu tô meditando com Deus, parece que tudo na minha volta some e é só eu e ele. Eu queria saber como é que você faz isso num lugar tão barulhento, porque a farmácia toda hora entra e sai, esse peso espiritual,
como é você conseguir se manter conectada naquele lugar e você conseguir escutar a voz do Senhor e a tua experiência lá, como é? Porque a minha experiência é assim, né? Parece que tudo some ao meu redor, mas provavelmente não pode acontecer isso contigo lá, porque você tem que estar atento naquele ambiente. Eu sempre peço ao Senhor sensibilidade, né? Sensibilidade do espírito, porque a gente não pode. Deus tem várias maneiras de falar conosco e às vezes a gente passa desapercebido, como algumas vezes já aconteceu. Já teve vezes assim, de o Senhor falar comigo, vai lá no canto da loja. E eu não ir, e logo depois eu ver que teve um furto e alguma coisa assim, sabe? Fora outras coisas que tem. Então, assim, eu peço muito para eu ter sensibilidade e que eu consiga identificar a voz dele, né? Porque pode vir através dele falar no meu ouvido, pode ser através de alguém me dar um lembrete, alguma coisa assim. Mas eu sou uma pessoa também que quando eu me conecto com algo, eu meio que me desligo de tudo. Tanto que o pessoal até fala, quando a Monique tá fazendo as coisas dela, deixa a Monique ali, porque ela não vai te responder, ela se responder vai ser meio assim, porque eu tô em outro ambiente mesmo. Eu tenho esse, não sei se é qualidade, defeito, acho que depende da hora, de ir para outra atmosfera mesmo. É o que eu falo. No ônibus, por exemplo, eu gosto de sentar naquele banco solitário, porque aí eu sei que ninguém vai ficar do meu lado, ninguém vai puxar assunto. Aí eu pego um livro, eu boto o meu fone, às vezes eu boto o fone só para fingir que tô ouvindo alguma coisa mesmo, para ninguém perturbar. Olha só. E vou embora, entendeu? Vou realmente para outra dimensão. Eu gosto muito de meditar em ônibus, van. E acredito que quando eu tiver meu carro também vai ser assim, porque eu gosto mesmo, acho muito, não sei, eu acho um momento muito único. É porque, por exemplo, para quem tem muita movimentação, esses pequenos momentos são o momento que você tem essa intimidade com o pai, né? É o momento que você consegue, que nem lá em casa. Quem conhece lá em casa sabe que lá não tem como você ter silêncio. Nem agora a gente tem os pequenos grupos, a gente tem. Hoje tem escola bíblica. Muitas das vezes eu quero estudar, eu não consigo, porque eu não consigo. É televisão, é Gustavo gritando no meu ouvido, é Miguel falando que tá com fome, e aí minha mãe gritando lá na cozinha, e tá ela gritando da minha mãe lá fora da cozinha, e aí eu não consigo. Aí nesses pequenos momentos que eu vou com a Valéria, ou às vezes até quando eu tô caminhando com a Tayla, eu me desligo, é um momento muito, além de importante, eu acho um momento muito bonito, porque é um momento que às vezes eu sinto Deus a essência de Deus, como a gente estava falando aqui, como é a palavra? Shekinah. Talvez eu chegue perto da Shekinah, talvez não tenha conseguido chegar lá ainda, mas eu acho que eu talvez consiga chegar um pouco perto. Espero um dia chegar lá. Em nome de Jesus. Aí eu confesso que eu tô ouvindo vocês falar assim, aí eu não tenho tanto assim essa prática do continuar orando assim durante o dia. Eu gosto mais de mesmo entrar dentro do quarto e orar lá dentro. Aí, mas eu creio que também é muito importante. É muito importante, né? Eu acho que. Porque isso vai. Eu acho que também a intimidade de cada um com Deus é a sua intimidade com Deus. Uhum. Às vezes o rótulo que serve pra você não vai servir pra mim, e pra mim não vai servir pra você. Uhum. Mas eu acho que também, eu não tô falando, desculpa, gente, se pareceu que eu tava falando que não é importante tudo se trancar no teu quarto. Não é, muito importante. Aí eu queria saber, agora, não sei se a gente vai mudar muito de assunto, mas eu queria pedir pra Monique contar alguma experiência assim que foi bem sinistra mesmo, além dessa que você já falou. Alguma coisa do trabalho, dessa questão que você tem que colocar em prática mesmo. Uma experiência assim que, sei lá, que o segundo dia falou assim, cara, isso aí foi pesado. Não, uma situação também que foi muito pesada é quando a gente descobriu que uma funcionária estava roubando. Eita. Né, ela estava roubando. Primeiro a gente viu que ela estava roubando doces. Aí o pessoal a gente chamou a equipe responsável por isso, né? Eles falaram assim, não, a gente bota só para pagar. Aí eu falei, cara, mas se ela tá roubando doce, ela tá roubando outra coisa. E assim, só pagar, eu acho que é algo muito superficial. Eu falei, não tem que ser isso. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com um pouco de receio. Porque a menina morava, né, numa comunidade e tinha contato e tal. Mas aí a gente pegou ela roubando lá dinheiro mesmo, tava tirando do caixa e tudo mais. E foi um momento difícil porque você fica com medo, mas você também não quer que isso aconteça, porque, cara,
ali você bota em risco não só a sua vida profissional, mas também a sua vida com Deus, porque você tá vendo. Uma coisa é você não ver a pessoa cometendo algo tão sério e outra coisa é você ver, né? Se você vê não fazer nada, você é omisso, né? Isso aí, e a omissão é um pecado. Uhum. Então eu peguei e eu e a outra menina responsável, a gente na época pegou, chamou e teve que mandar embora por justa causa. E isso, assim, me deu um medo horrível. Eu falei, meu Deus, a garota, desculpa a expressão, mas a menina era enorme. Eu falei, ela vai me bater. Falei pro meu supervisor na época, eu falei, pelo amor de Deus, vai comigo, porque se ela me bater, eu não sei o que eu faço. Aquele famoso vou te esperar na hora da saída. E a gente ficou um período assim, grande, com receio dela ir lá, porque a gente tinha que fazer depósito, não sei o que. Eu falei, cara, ela vai esperar a gente lá fora e vai roubar esse depósito. Aí a menina, o que a gente vai fazer? Eu falei, eu vou e vou confiar em Deus. Se ela levar, vamos orar e vamos ver o que vai dar. Mas graças a Deus foi só essa demissão, depois ela sumiu, mas isso... E fora que... Ela sumiu entre aspas, né? Ela saiu e depois ela ficava me mandando mensagem meio que me ameaçando, né? Que ela não recebeu um dia dela trabalhado e ela queria receber, queria que eu resolvesse e tal. E eu fiquei com um pouco de receio, mas eu falei assim, Senhor, eu vou ser curta e grossa com ela, porque se ela tiver que fazer alguma coisa comigo, ela vai fazer eu sendo simpática ou não. E, cara, ela roubou. Então eu vou falar. Eu falei com ela, olha só, você tá saindo da empresa por justa causa e você recebeu durante 15 dias, você não recebeu um dia, mas você roubou. Então abate. Se você quiser ir atrás dos seus direitos na justiça, fica à vontade, mas se não, falei, a partir de hoje eu estou te bloqueando, se você quiser resolver alguma coisa, você resolve diretamente com a RH da empresa. Mas foi difícil fazer isso, né? Não é algo simples. Pra ver como é que a gente precisa de discernimento, né? Porque a gente é meio preconceituoso nessa área. A gente acha que não, a gente tem que ter discernimento só ali na hora do culto, no caso de uma manifestação, alguma coisa. Não, mas a gente tem que ter discernimento espiritual pra tudo que a gente faz. Porque uma coisa que eu aprendi é que o mundo espiritual ele é muito mais real do que o mundo natural. Então a gente não pode nada apagar o mundo espiritual, né? A gente não pode nada ignorar. Porque, cara, tem coisas simples. Isso que eu vou falar pode parecer até estranho para algumas pessoas que estejam me ouvindo. Mas tem coisas simples que, se você for parar para perceber e tiver discernimento como a Monique tem, você vai perceber que, cara, é espiritual. Você tem que orar por aquilo, né? E isso é uma necessidade muito grande que a gente, como igreja, tem que melhorar. Que a gente, como igreja, tem que ter uma influência espiritual no lugar. Igual você está falando. A pessoa chega perto do... Não, eu preciso ficar perto de você porque eu sinto paz, eu sinto que eu estou sossegado e tal. E essa é a nossa responsabilidade. Levar... tirar, né, no caso, esse peso espiritual dos lugares que nós vamos. Eu acho que essa sensibilidade... ela tinha que ser algo rotineiro na nossa vida. Né? Tinha que ser algo primordial, porque se você anda na rua, é que nem uma vez quando eu tava trabalhando lá em Caxias, eu voltando, aí aconteceu um assalto no ônibus e eu viajando, que eu entro no ônibus, olho, tá chovendo ainda, eu fico olhando aquelas gotículas de cair no vidro e ficava lá olhando, aí do nada eu vejo um cara falando assim, mas tu vai me roubar? Sem arma? Eu falei, cara, esse cara não perguntou isso, não. Aí o cara tirou a arma do... Agora, vai passar o celular? Aí falou, desculpa, toma. Aí o garoto tentou esconder e ele foi e pegou. A pessoa que eu não vi, o garoto do meu lado tava mexendo no celular. Assim que o cara anunciou o assalto, ele foi e guardou. Eu falei, pronto, vou me assaltar. Aí ele soltou aquela parte de trás do banco todinha. E o único assento que ele não assaltou da parte de trás foi o meu. E eu falei, pô, tranquilo, nessa época como aconteceu basicamente isso, eu tava trabalhando num estacionamento, que era praticamente o comércio, que só tinha folga um dia, e eu acabei me afastando ali um pouco da presença de Deus ali, e eu, sem discernimento nenhum, eu falei, cara, eu sou muito sortudo. Aí cheguei em casa, tá, e aí, como é que foi teu dia? Falei, pô, fui assaltado e não fui. Ela, como assim tu foi assaltado e não foi? Mano, foi assaltado e minha cadeira foi a única que não foi assaltada. E eu tinha acabado de comprar o telefone, tava pagando ainda, né? Aí ela falou assim, pô, que horas foi? Mais ou menos esse horário, a gente tava orando. Eu falei, caraca, mano. Aí foi nesse momento que eu falei assim, pô, a oração de terceiros, né? Porque não era eu que tava orando, não era eu que tava ligado espiritualmente naquele lugar. Né, eu tava totalmente no mundo
mundo mesmo. Tava ali, viajando nas gotículas, caindo ali, totalmente desligado. No momento que eu já vi que era um assalto, já tinha que ter me ligado pro senhor ali, mas não. Eu simplesmente falei, vou ignorar, esse cara não vai me ver. Fiquei na janela. E ali foi quando eu abri meus olhos falando assim, que a intimidade com ele é muito mais que isso aqui, que essas 4 paredes. A intimidade é quando você tá lá fora e você tem essa comunhão com ele, que é muito banalizado hoje em dia, que comunhão com o Senhor, só quando você vem aqui, aí quando o Ministério de Louvor louva, aí que a gente tem até um podcast que vai ser sobre adoração, que vocês precisam ver, né? Vocês precisam muito ver isso aí. É quando o Ministério de Louvor indaga a pessoa a adorar e a pessoa vai adorar o Senhor. Desde o momento que ela entra na igreja até o Ministério de Louvor, é como se ela estivesse em casa vendo televisão. E muitas das vezes nós somos assim em casa. Nós temos que ser diferentes tanto na igreja quanto em casa. E difícil, é muito difícil essa sensibilidade. Tanto tem um versículo que fala que a gente tem que estar atento, que o Espírito Santo tem que falar à igreja, mas é muito, como o pastor gosta de falar, né? É muito difícil. É muito difícil porque muitas das vezes nós queremos escutar aquilo que nós queremos ouvir. Aí muitas das vezes é que nem quando você falou, que muitas vezes você vai lá no canto, aí você fala, ou não. Aí muitas vezes a gente acaba meio que ignorando a Deus de uma certa forma, que acaba nos prejudicando. E eu gostaria de perguntar como você concilia esse peso espiritual, como você divide esse peso espiritual, quase 2 horas de trabalho carregado no peso espiritual, que a gente sabe que ele deve ser muito ruim, e você chegar em casa e você não tá aquele peso carregado e transferir isso para sua família, né? Isso é muito difícil mesmo. E às vezes vou ser sincera, às vezes eu acabo descontando. Eu até peço de perdão a seu senhor, as meninas, que às vezes eu chego em casa, elas até falam, quando você tá de bico a gente já sabe. Mas às vezes é muito difícil. Mas assim, uma das maneiras que eu encontro é desabafando, né? Desabafando com Deus e com a Pri ouve muito. Às vezes eu ligo para ela no trabalho e falo, amiga, aconteceu isso, às vezes chorando e tal, mas eu acho muito importante a gente ter essa rede de apoio, né? É fundamental uma rede de apoio que nos dê o suporte pra gente. Ela às vezes até fala assim, ai amiga, não sei o que eu falo pra você. Eu falo, cara, não fala, só ouve. E às vezes eu só quero isso, só quero desabafar, falar o que tá me angustiando e tal. E isso já consegue, a Priscilinha, né, ela fala uma coisa que eu acho tremendo, que diz que amigos curam. E o versículo, a passagem que ela tira é quando os amigos levam o cara que não andava e desce com ele pelo telhado. Ali eles não falaram nada, eles só levaram, só carregaram. Então é isso. Então a questão de amizade, assim, de você conseguir desabafar, você conseguir falar, ela é fundamental. Ela te dá uma libertação muito grande. E aí, claro que eu oro, né? Sem oração, se Deus não tivesse ali me ajudando, com certeza já tinha saído. Mas essa rede de apoio é fundamental. Fundamental. É muito importante. É muito importante você não caminhar só, né? Você ter aquele intercessor por você. Eu acho isso muito legal, porque muitas das vezes a gente acha que o amigo é só para hora boa, só para as horas legais, e a gente muitas das vezes nos esquecemos que um ombro amigo é muito importante. Às vezes Deus está ali e você só precisa de um abraço. Às vezes só precisa de uma chega e falar, ó, tá tudo bem. Você pode também se sentir cansada. Hoje, inclusive, eu estava lendo um livro, exatamente o que vocês estão falando. Que tinha até uma frase no livro que dizia assim... Qual livro, cara? Mas mexam aí logo. Você tem esse livro em casa? Acho que é o Pão Diário, alguma coisa assim. Aquele livro devocional que você lê todo dia. A Monique deve conhecer. É um livro que você tem o dia exato. Aí hoje estava falando sobre amigos. E uma frase muito interessante do livro é que amigo, ele te conhece, ele conhece tudo de você, mas ele continua sendo teu amigo. Então o que ele está falando? Ele conhece teus podres, ele sabe quão problemático você pode ser, mas ele continua sendo teu amigo. E é muito importante isso, e quando eu estava lendo, desculpa, mas eu associei diretamente com Jesus, porque Jesus ele me conhece de dentro por fora. Ele conhece aquilo que ninguém mais conhece. Ele conhece tudo, e conhece como eu no secreto sou podre por dentro. Eu acho que nem nós mesmos nos conhecemos de 100% conforme Deus nos conhece. E ele continua sendo nosso amigo. E é muito importante. Aí o peso parece que fica mais leve. Ainda tem o peso, mas parece que fica mais leve.
O jogo dele é suave, né? É o que faz, porque às vezes o pessoal até fala isso no trabalho. Já teve vezes. Eu sou uma pessoa que não gosta de demonstrar fraqueza, né? Não gosto. Mas já teve vezes de no trabalho eu estar tão exausta que eu sentar na cadeira e chorar. Chorar. E as pessoas ficarem assim me olhando e tal. E ali eu fico pedindo ajuda a Deus. Falo, Senhor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Às vezes a minha oração é só essa. Só me ajuda, eu não tô aguentando. Me ajuda, eu não tô aguentando, não me ajuda. E aí chega no outro dia, como se nada tivesse acontecido super bem, e o pessoal fala assim, ué, o que aconteceu? Mas é porque a gente sabe quem a gente recorreu, né? E é uma coisa que ele, realmente, a sensação que eu tenho é que tira esse peso mesmo. É tirar a carga e ele te dá um fardo bem mais leve que você consegue. Você fala, não, eu pensei que eu ia até aqui, mas eu vou conseguir andar mais uma milha, sabe? Então, tem essa sensação nítida, assim. Aí a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora. Eu queria saber, a questão que quando você falou que antes de você trabalhar todo dia, você era muito envolvida com a igreja, né? E agora, como é que tá hoje? Porque provavelmente não dá tempo, não tem tempo, né? Mas como é que você tem, agora indo mais pro lado da igreja, como é que você tem se dividido, assim? E como é que você supre a falta também, né? É. Porque querendo ou não querendo, exemplo, a gente e você está aqui praticamente de segunda a segunda. Se de uma hora para outra isso for cortado, você sente falta. Não adianta. Hoje em dia eu não consigo ir tanto, né? Porque, por exemplo, o comércio, esse tem um lado ruim do comércio, né? Que cada vez mais os empresários eles estão querendo diminuir o tempo. Antigamente eu trabalhava só um domingo por mês, que era lei a mulher trabalhar até 2 por mês no máximo. Então eu trabalhava 1. Aí agora a lei já mudou, né? Agora tanto homem quanto mulher podem trabalhar até 3 domingos por mês. Então a empresa ela entende o quê? Se pode trabalhar, você vai ter que trabalhar. Ela já muda o contexto. Então, você tem que trabalhar 3 domingos por mês. Então, às vezes, eu não consigo ficar indo regularmente. Então, por eu não conseguir estar lá sempre, eu não participo, porque eu não gosto de estar pela metade. De ficar aqui, vou participar do Ministério de Louvor hoje, mas amanhã eu não sei, ou então eu não consigo participar do ensaio. Então, eu não gosto, mas eu sinto muita falta. Muita falta mesmo. Inclusive, assim, até coisas assim de arrumação. Não é, né, basicamente ficar aqui na frente. Eu gostava tanto de cantar, mas pra ser sincero, por exemplo, eu gostava mais da aula do que de cantar. Então eu sinto falta dessas coisas. Né? Sinto muita falta mesmo. Mas isso necessariamente não quer dizer que você parou de servir a Deus. Você continua servindo a Deus. Só que é outro foco agora, né? Acho que faz parte da maturidade entender isso. Eu acho que, como eu falei, acho que a caminhada de cada pessoa foi quem se a gente olhar para, por exemplo, José. Tara vai me olhar e vai dar aquele sorrisinho. Porque José, eu acho que ele não devia entender o que ele estava passando. Mas se tu for ler a história de José, no momento nenhum ele questiona Deus. No momento ele fala assim, Senhor, sério, eu tava no Potifar, achei que eu tava indo ser legal. Aí você não dá não, cara. Pelo amor de Deus. Ele vai lá e ele acha muito bonito, que eu não tava falando aqui na terça-feira, é que em momento nenhum o Senhor falou pra ele, isso não é correto o que você tá fazendo. Isso que você vai fazer com a mulher de Potifar não é correto. Ele simplesmente olha pra mulher dele e fala, meu Senhor me deu tudo, mas ele não me deu você. E eu não vou pecar contra meu Deus por causa de tu, cara, não vou. E outro lugar que me chamou muita atenção é que ele não ficou parado ali esperando ver se ela ia dele, ele foi embora, ele correu dali. E muitas das vezes nós esquecemos disso. Eu gosto de falar pra Tyler, eu acho que um dos maiores erros da igreja é que ela tem a Bíblia, mas ela olha a Bíblia e comete os mesmos erros após erros que tu vai ler, às vezes tu tô estudando sobre a passagem lá do no deserto. Aí tu pode ver, cara, muitas coisas a gente faz ainda hoje. A gente comete os mesmos erros. E a gente tem eu não gosto dessa palavra, mas eu vou usar aqui. A gente tem um manual. Um manual que Deus deixou pra gente seguir certinho, bonitinho. Isso aqui não pode, isso aqui pode. E a gente vai lá e faz justamente aquilo que não é pra fazer. Eu tava vendo um corte de um podcast. Gente, eu traí vocês. Tava vendo outro podcast. Não sei o nome, mas eu tava vendo. Era do Monark. Fala isso não, senão... Eu tava vendo que ele levou um cara que eu não sei quem é. Eu sei que ele falou muita besteira, mas ele falou uma coisa muito interessante. É que lá em... Não era Davi.
Samuel. Lá em Samuel, o povo chega para Samuel e fala assim, ó, a gente quer um rei. Aí Samuel fala assim, não com essas palavras, né? Mas não, vocês não querem não, é ruim. Não, mas a gente quer, todo mundo quer, se todo mundo tem, a gente também quer. Aí ele vai lá orar, aí o Senhor fala, ó, fala isso, isso e isso. Ó, o rei, ele vai pegar o teu salário, ele vai pegar a tua mulher, ele vai pegar os teus filhos, ele vai pegar as melhores bois, as melhores cabras, tudo de ruim que ele vai fazer. É o que a política faz com a gente hoje. Ele falou, se ele vai fazer com vocês. Mas a gente quer. Então o ser humano, eu acho que o ser humano tende a essa maldade e tende a se afastar de Deus. E eu acho muito importante que você está falando de você ter essa sensibilidade e ter essa importância que mesmo você não podendo estar todo domingo, você não podendo estar lá, o culto é quarta lá embaixo, né? É, quarta e domingo. Toda quarta lá embaixo, e eu sei que lá às vezes também tem sexta, às sextas-feiras, mas eu vejo que pelo menos você acorda de manhã, você procura Deus. Você está no teu trabalho, você procura Deus. Você não procura um ambiente que favorável para você. Você procura trazer Deus para o seu ambiente. Eu acho que esse que é o importante. E que eu acho que a gente não faz com tanta frequência. Uhum. E também é exatamente isso, a gente não faz isso. A Monique podia dar N desculpas. Não, que meu trabalho, isso e aquilo, que muita gente dá desculpa. Não, Muita aqui não, gente cara. mesmo, mas isso não é desculpa de se afastar de Deus, né? Deus ele não tá preso aqui dentro da igreja. Aí para ver como é que a gente ainda tá cometendo o mesmo erro do povo no deserto, né? Deus ele queria se manifestar pro povo lá em cima do monte, mas eles não quiseram, eles quiseram, mais vai o fácil Moisés alguém mesmo. pregar É e muito mais entregar fácil. pronto pra gente. É Mas muito fácil a gente interessante. sempre querer mais dele, mais e mais, e nunca dá nada pra ele. Dá nada. E eu acho legal que mesmo você, teu desejo era de sair, mas você entendeu que às vezes o teu desejo não é o desejo de Deus. Às vezes o teu desejo de sair, de ir para outro lugar, às vezes ir para um lugar que você teria muito mais tempo, muito mais, mas às vezes fala assim, tá, mas e a vontade de Deus cadê a vontade de Deus nisso aí? Cadê? Vamos ter um pouco de sensibilidade para o que ele quer que a gente faça, que nem a gente tem escutado muito aqui nos domingos, nas quintas, nas terças, na segunda, é que quando você entrega a sua vida para Deus, essa vida deixou de ser tua. Mas muitas das vezes nós queremos dar a vida para Deus, eu até brinco com a Tara, que as pessoas falam que é mais fácil adorar Deus quando tá bem do que tá mal. Eu acho diferente. Eu acho que quando você tá mal, você procura buscar a Deus, você vai lá, Senhor, lembra de mim, teu servo? Aí tu fala até assim, teu servo Tiago, que voltou aqui, ó. Aí tu vai lá, ora pra ele, pede pra ele, aí ele vai lá com a tua infinita misericórdia, às vezes, né, porque muitas vezes sabe que a gente não tá preparado, mas muitas vezes te dá aquilo que você tá necessitando, aí você se afasta do caminho dele. Então eu acho muito legal isso que você compartilhou com a gente, um pouco dessa tua intimidade com o Senhor. Infelizmente o nosso tempo tá acabando, infelizmente. Mas eu queria que a Monique deixasse o conselho dela. A chave de mestre aí para quem tá tendo essa experiência de ter que se dividir entre trabalho e igreja. Assim, qual é o conselho de continuar firme? Algo importante também que a gente não pode esquecer é que, por mais que a gente viva Jesus no trabalho, a gente também não pode deixar de viver em comunhão com os irmãos. Então a gente tem que encontrar, assim, esse equilíbrio. E eu acho que não vem uma fórmula pronta, sabe? Não vou dizer assim, é igual massa de bolo, que é 3 ovos, farinha de trigo e tal. É algo que é muito particular você e Deus. Eu acho que é naquela busca diária que ele vai te direcionar de como você tem que ser feito. Porque comigo, ele não falou para eu sair, mas teve N pessoas que ele falou, sai, entrega tudo que você tem aí. Esse é o seu sacrifício. Então, assim, cada um vai ser de uma maneira, cada um vai ser de uma forma. E o que eu oriento é a pessoa buscar em Deus realmente o que ele tem separado para você. Porque se for no comércio, ou se for em outro serviço que te consuma demais, que você seja aquela igreja que aquela pessoa que não está no seu serviço não conhece, que ele não conhece aquela Bíblia, que você seja essa Bíblia. E se for dentro da igreja, para você passar de segunda a segunda, que você seja o melhor cristão, o melhor de si. Então é sempre fazer com excelência aquilo que o Senhor propôs de você fazer. É o que eu tento diariamente, né? Show de bola. Isso aí, fiquei até quieto agora. Né? Mas é isso, né, gente? Eu queria agradecer a Monique por ter se prontificado a estar aqui. Eu falo particular, me abençoou bastante essa conversa que a gente teve aqui. Eu tenho certeza que abençoou você que está assistindo a gente.
E eu queria agradecer você que está nos assistindo. E eu queria pedir que, se por favor, se encarecidamente você pudesse deixar o seu gostei aí, se inscrever no nosso canal, se você puder. E ficar ligado que a gente vai voltar com os novos convidados aqui. Um dia a Monique volta, Fortes se Deus emoções, quiser, né? com fortes emoções. Palavras fortes, palavras para sua edificação. E não esqueça de pedir para eles ativarem o sininho. De verdade, o sininho é muito importante. Às vezes eu fico vendo no YouTube, eu acho que as pessoas ganham dinheiro por assinar o sininho. Né? Não sei, porque o pessoal pede mais para ativar o sininho do que se inscrever, né? Mas, amém, eu tô aprendendo esse negócio de YouTube ainda. Se você quiser, deixa aí nos comentários alguma experiência, deixa o que você tá achando. Tia, fala quem você quiser aí pra botar o próximo convidado aí. Outras pessoas também podem dar nome também para os sugestão, convidados. na medida do possível. Eu só não vou conseguir, por exemplo, o Bolsonaro, não tem como chamar ele aqui, né? Mas na medida do possível, a gente vai tentar. Alguma coisa, Thiago? Eu gostaria de lembrar que em breve estaremos no TikTok. Muitos falarão que uma igreja no TikTok. Isso aí, teremos corte no TikTok, sim, senhor. Teremos os pequenos cortes. E você que está no TikTok nos assistindo, talvez agora, nesse momento, nessa hora, saiba que Deus te ama. Deus te ama e eu acho que o amor dele é um amor que você precisa conhecer. Isso aí. E eu não me orgulho tanto de falar que a gente vai estar no TikTok, mas a gente vai estar, né? Aí embaixo tem o nosso Facebook, nosso Instagram da igreja também. Foi muito legal esse papo. Espero que você nos acompanhe no próximo. E é isso aí. Nébias.